a palavra, abençoando o Senhor a cada político, vamos guardar, Senhor, nosso coração, e colocar em prática tudo que aprendemos nessa manhã. É o que pedimos, que o Senhor vai agradecer em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Tudo seu. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Chegamos então aqui a mais um fim de um trimestre. Louva a Deus por mais essa rica oportunidade. Ao pastor Mário, presbítero Walter. Um trimestre na qual a gente falou bastante sobre Jesus, fazendo uso do Evangelho de João. E após o domingo passado a gente falar sobre a ressurreição de Jesus, chegou a vez de falar sobre esperança, a renovação da esperança, ou esperança renovada. Aqui na introdução, eu vou ler a introdução, diz assim: chegamos à última lição desse trimestre. A palavra que define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Então, no dia de hoje, nós vamos falar muito sobre esperança, sobre alegria. São dois sentimentos que devem estar embutidos num verdadeiro cristão. Então, a princípio, eu vou definir como sentimento, mas ao longo da lição, a própria revista vai trazer uma outra definição aqui para esperança e alegria. Então, são sentimentos que devem estar presentes na vida do cristão, esperança e alegria. Alguém poderia ler o tópico 1, fazendo favor? A aparição de Jesus Cristo. A segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos nos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa, onde estavam reunidos com portas e janelas fechadas. Era uma habitação em alguns pontos da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Amém. Então, os discípulos mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena. Estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. Continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Alguém deixa aberto João 20, que daqui a pouco a gente vai ler 3 versículos de início, João 20. Mas aqui está dizendo o seguinte: Maria Madalena pela manhã foi até o sepulcro ali de Jesus e viu que a pedra havia sido removida. E então ela vai anunciar para os apóstolos que o corpo de Jesus havia sumido. Tanto é que Pedro e João vai lá correndo verificar e de fato constata que o corpo de Jesus não estava ali.
ela de novo retorna para o túmulo e daí fica ali sozinha chorando, até que ela vê a presença de um homem. Ela acredita ser o jardineiro, mas na verdade se tratava de Jesus. Então ela volta novamente e vai relatar para os discípulos que ela viu Jesus ressurreto. Aqueles homens poderiam ter imaginado que Maria Madalena estava tendo uma alucinação, que ela estava equivocada, e ainda juntou com o fato deles estarem com medo, estavam ali de portas trancadas numa casa. Então isso fez com que eles não crescem a princípio no que Maria Madalena estava falando. Então veja bem, ela vai noticiar por 2 vezes, num curto espaço de tempo, no mesmo dia, 2 notícias bombásticas para os discípulos. Imagina só. A primeira é de que o corpo de Jesus havia sumido, e depois ela começa a avisar junto com as demais mulheres que Jesus havia aparecido para elas. Então ela foi no mesmo dia com 2 notícias, e isso pode ter causado um certo espanto. Isso fez com que eles fossem incrédulos, céticos quanto à informação, quanto à mensagem de Maria Madalena. Porém, naquele mesmo dia, Jesus ele vai aparecer para os discípulos, e por pelo menos 3 vezes ele vai dizer para eles: paz seja convosco. Vamos verificar? João, quem achou 20, leia o versículo 19, fazendo favor. Chegada a 3 da tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Agora leu 21. E disse-lhe Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E o 26? E 8 dias depois estava outra vez, e os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Amém. Então aqui por 3 vezes pelo menos, Jesus o saúda dizendo: paz seja convosco. Isso me lembra inclusive o que o profeta Isaías diz lá em Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. De novo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo estava sobre ele, e esse castigo nos trouxe a paz. Então aqui é como se Jesus estivesse fazendo valer o que o profeta Isaías havia dito. Agora Jesus o saúda com a paz, porque esse é um dos intuitos, um dos objetivos, um dos propósitos da morte de Jesus, que era trazer paz para nós. Essa semana eu estava vendo, assim por acaso, um trecho, se eu não me engano era o Marco Feliciano. Eu não sei dizer se era um vídeo antigo ou novo, porque a câmera estava um pouco distante, mas ele estava relatando que quando ele chegou na igreja, ele falou assim: ô pastor, por que na assembleia não se bate palmas como bate em outras igrejas? E aí diz que o pastor ele era um homem muito simples, muito humilde, simplesinho. Ele parou, pensou um pouco, aí depois ele respondeu: porque as palmas você está batendo, mas a gente não sabe para quem é direcionado. O glória a gente sabe para quem é direcionado. A pessoa pode estar batendo palmas para o homem e não para Deus, ou então aquele que está no púlpito, ele pode estar recebendo as palmas achando que é para ele, mesmo que a pessoa esteja batendo palmas para Deus. Aí ele falou: mas e o glória? Aí o pastor falou: o glória a gente deixa bem claro, é glória a Deus. Glória a Deus.
E eu sempre compactuei com essa linha de pensamento. Eu não substituo o meu glória e o meu aleluia por palmas, não que seja proibido, mas entre um e outro eu ainda fico com glória e aleluia. E aqui não é diferente, existem algumas denominações que simplesmente falam paz irmãos, paz, mas nós temos o costume de dizer a paz do Senhor. Aqui Jesus ele não vai precisar falar a paz do Senhor, mas ele fala paz seja convosco, porque ele é o próprio Senhor. Então ele vai dizer por 3 vezes, paz seja convosco. E nós, assembleianos, temos o costume de dizer, paz do Senhor. Porque a própria Bíblia, ela vai dizer que existem vários tipos de paz. Existe uma paz mundana, e o próprio Jesus diz, e essa não é essa paz que eu vos dou. A paz de Jesus, ela é diferenciada. Não é uma paz que se encontra em shows musicais, não é uma paz que se encontra fazendo yoga, não é uma paz que se encontra tendo contato com a natureza. É lógico que quando a gente está na natureza, a gente sente uma paz, uma tranquilidade, porque Deus é o Criador. Mas se você não tem em mente isso, que são obras de Deus, de nada adianta. Aquela paz acaba se tornando uma paz momentânea, uma paz passageira. E aqui diz, quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes, paz seja convosco. Então é isso que eu acabei de falar. É Deus fazendo valer aquilo que o profeta Isaías falou lá atrás. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Alguém pode ler o tópico 2? O registro das aparições de Jesus ressurreto. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e ascensão ao Pai, que ocorreu no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com Maria Madalena junto ao túmulo vazio, João capítulo 18. Seguidas as mulheres que retornaram do sepulcro para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Depois foi a vez de Pedro. 4. E ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Jesus também se revelou aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Posteriormente, com a presença de Tomé, a seguir, apareceu a 7 discípulos junto ao mar de Galileia. Depois fez aparições aos discípulos e as mais de 500 seguidores. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão. Por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Amém. Alguém abra 1 Coríntios 15. Vamos ler aqui 5 versículos. 1 Coríntios 15. Quem achou pode ler do versículo 5 ao 9. Depois disso, e foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um convertido. Pode ler o 9. 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Amém. Então, irmãos, aqui Paulo faz um resumo das pessoas que viram a Jesus ressurreto, com o corpo transformado. Vamos ver por etapa quem foram as pessoas que viram Jesus ressurreto. A primeira pessoa foi Maria Madalena. E é curioso porque a Maria Madalena teve esse privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Ela que anteriormente
Jesus expulsou vários demônios do seu corpo, ou seja, tirou ela lá do lamaçal do pecado, lá do chão, e agora ela tem esse privilégio de ser a primeira pessoa a vir a Cristo ressuscitado, porque ela se transformou uma serva fiel de Jesus, que cooperava com a obra de Jesus, contribuía com o ministério de Jesus. Ela foi uma das poucas ali que teve a coragem de ir até o túmulo de Jesus, perfumar o seu corpo, já que os apóstolos estavam com medo e nem saíam de casa, com medo de represálias. Depois, as mulheres também que retornaram da sepultura foi o segundo grupo de pessoas a ver Jesus. Elas foram anunciar para os demais que o corpo havia sumido, e no meio do caminho Jesus aparece para elas, então já foram anunciando, levando duas notícias ao mesmo tempo. Terceiro, apareceu depois para Pedro, também chamado de Cefas, que Paulo faz menção aqui em 1 Coríntios 15. Depois ele vai aparecer para os discípulos que estavam a caminho de Emaús, e ali estavam os dois discípulos conversando, até que Jesus entra na conversa e diz: o que vocês estão conversando? Por que vocês estão tão abatidos assim? Eles até vão dizer: por acaso o Senhor é peregrino, está só de passagem, não sabe dos últimos acontecimentos aqui em Jerusalém? Havia um homem muito poderoso entre nós, e ele foi crucificado 3 dias atrás, e agora pela manhã recebemos a notícia de que o corpo dele desapareceu. E ali Jesus continuou a caminhada com eles até que eles chegaram no seu destino final, e eles convidam Jesus para posar ali na casa, porque já começava a anoitecer, já estava ficando tarde, mesmo sem eles saberem que se tratava de Jesus. Mas a partir do momento que Jesus reparte o pão, os olhos deles se abrem. Jesus tinha uma forma diferenciada, uma maneira diferenciada de repartir o pão, e a partir desse momento os olhos deles se abrem e Jesus desaparece diante dos seus olhos. E aí um vai dizer para o outro: não é que os nossos corações ardiam quando ele falava? É Jesus que está vivo. Depois desse acontecimento, Jesus vai aparecer na casa em que se encontravam os discípulos, que estavam reunidos numa casa em Jerusalém, porém Tomé não estava presente. Isso daqui já era no fim da tarde. Então tudo isso ocorreu num só dia. Observe que a Bíblia registra esse dia lá no comecinho, bem de manhãzinha, quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, até no fim do dia, já de noite, quando ele vai aparecer para os apóstolos ali, com exceção de Tomé. Tomé, por alguma razão, ele não se encontrava presente naquele momento. E então a Bíblia vai dizer que Jesus só vai aparecer novamente para os discípulos, agora juntamente com Tomé, 8 dias depois. Então olha que curioso, esse trimestre até me ajudou a ser mais compreensivo com Tomé, porque vários momentos aqui desse trimestre é falado sobre Tomé, e quando a gente analisa todo o contexto, a gente entende um pouco o lado dele. Imagina, você é um dos apóstolos e só vai ver Jesus dali a 8 dias. Todo mundo ali na sua rodinha de conversa, contando a sua experiência que teve de ver Jesus, e ele não podendo contar a sua experiência, porque ele era o único apóstolo que até então não tinha visto Jesus. Então, eu fico imaginando, Tomé, ele teve uma mistura de emoções.
Ao mesmo tempo que ele ficava feliz com a notícia de que Jesus estava vivo, havia ressuscitado, por boca ali das mulheres e dos apóstolos, ele também ficava inquieto, mas e eu, porque eu não vi? Será que eu sou inferior aos demais? Será que tem alguma coisa errada comigo? Então Tomé, acredito que nessa semana toda teve um turbilhão de emoções ali, de sentimentos. Depois Jesus apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. E esse episódio aqui me lembra muito o início da caminhada deles, da trajetória deles. Voltando lá atrás, quando Jesus foi chamar eles para serem apóstolos, eles haviam pescado a noite toda, e daí na manhã seguinte, Jesus vai dizer assim: volta lá e joga a rede no mar. E aí Pedro vai dizer: olha, a gente trabalhou a noite inteira, mas já que o Senhor está pedindo, o Senhor está mandando, a gente vai lá e vai jogar a rede. E fizeram isso. E daí eles recolheram um monte de peixes, e Pedro retorna, ajoelha diante de Jesus, agradece, e Jesus vai dizer: olha, a partir de agora eu quero que vocês sejam pescadores de homens, não simplesmente pescadores de peixes. E ali Jesus já chama Pedro, Tiago e João. Agora, depois da ressurreição, Jesus se aproxima ali na beira do mar e fala de longe para eles: ei, jogue a rede do outro lado, jogue pelo lado direito. E aí eles, sem saber quem que era, obedecem. E quando eles lançam a rede, juntam um monte de peixe novamente. E daí alguém grita: é o mestre, é o mestre. E Pedro então, como sempre, sendo o primeiro a tomar a iniciativa, ele já pula ali no mar e vai nadando até a presença de Jesus. E enquanto isso, os outros teve que trazer o barco, vindo mais atrás, o barco com os peixes, as redes. E assim eles ali veem Jesus mais uma vez, o Cristo ressurreto. Depois, Jesus vai aparecer para mais de 500 pessoas de uma só vez. Jesus então aparece agora para mais de 500 pessoas. Depois, Jesus vai aparecer para o seu meio-irmão Tiago. Tiago, que estava reticente, estava resistente a acreditar que Jesus era o Messias. Imagina só a cabeça de Tiago: mas como assim? O meu irmão mais velho, ele é o Messias. O meu irmão mais velho, ele é Deus. Tanto é que eles só foram acreditar em Jesus após a sua morte. Eles nem fizeram parte dos apóstolos ali. Teve até um episódio, inclusive foi eu que lecionei alguns dias atrás aqui, que quando eles estavam lá na Galileia e ia se aproximando da festa da Páscoa, eles vão dizer assim para Jesus: você não vai lá para Jerusalém? Você não quer ser notado, ser visto? Vai lá para Jerusalém, aqui ninguém vai te perceber. E daí Jesus vai dizer para ele: não é chegada a minha hora. Ou seja, o Pai ainda não me deu permissão para retornar. Ou seja, não me deu permissão para ir a Jerusalém. Ou seja, Jesus não falou nem que sim, nem que não. Ele não falou nem que ia e nem que não ia. E após os apóstolos se retirarem, irem para a festa em Jerusalém, aí Jesus vai discretamente atrás para lá também. Então, era fundamental ter esse encontro com Tiago, embora eu acredite que ele acabou se manifestando para a sua família toda, né? Até para sua mãe, mas a Bíblia cita Tiago. E Tiago se tornou um dos líderes ali de Jerusalém, se tornou um dos pilares de Jerusalém, um dos líderes da igreja ali em Jerusalém. Depois escreveu cartas, assim como seu outro meio-irmão Judas também passou a crer em Jesus como sendo não só irmão, mas Deus, como Messias. E por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Então, para finalizar,
muitos irmãos presenciaram Jesus subir aos céus. E eles ficaram tudo parados, admirando, vendo Jesus sumir até desaparecer no céu. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Então, irmãos, era muito importante não só que Jesus ressuscitasse, mas que Ele se revelasse para as pessoas, para que essas pessoas se tornassem testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Se Ele simplesmente ressuscitasse e não aparecesse para ninguém, daí iriam poder alegar que simplesmente esconderam o corpo de Jesus. Mas não, teve um dado momento que Ele apareceu para mais de 500 pessoas, só num dado momento. E Jesus, então, Ele esteve aparecendo em torno de 40 dias, por diversas vezes, para uma grande quantidade de pessoas ali em Israel. Preciosas lições. Alguém pode ler? Tópico 1.3. Preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa um ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu seus coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável e fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como o nosso Senhor. Amém. Um irmão abre em 1 Coríntios 15, outro abre em 2 Timóteo 1 e outro abre em João 5. A gente vai estar lendo essas 3 passagens bíblicas. Alguém abre em 1 Coríntios 15, 2 Timóteo 1 e o outro abre em João 5. Quem achou 1 Coríntios 15 pode ler o versículo 12 ao 15, fazendo favor. Do 12 ao 15. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como os falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Amém. Irmãos, então a primeira lição que temos aqui: a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Então isso aqui já foi falado até no domingo passado. Tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo é o ponto culminante da fé do cristão. E Paulo vai dizer assim: ora, se Cristo não ressuscitou, temos aqui um problema. Primeiro, vocês estão chamando nós que vimos de mentiroso, inclusive eu. Então todo mundo que diz que viu Jesus ressuscitado, vocês estão chamando de mentirosos. E segundo, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. A gente está perdendo tempo aqui, esperando em Cristo somente nessa vida. Então, a pessoa que espera em Jesus só nessa vida é um dos mais miseráveis dos homens, porque não tem esperança, que é a palavra-chave aqui dessa manhã. Não tem esperança de morar no céu, não tem esperança de ver entes queridos que já partiram, não tem esperança que Cristo está vivo, porque aí é a mesma coisa que alegar que Cristo perdeu para a morte, e não é isso que a gente acredita. Então a primeira lição é essa, que a ressurreição de Cristo é o ponto culminante da fé cristã. Segunda lição: a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza de que Ele está vivo. Quem achou 2 Timóteo, leia o capítulo 1, versículo 10.
2 Timóteo 1,10. Que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém. Cristo, então, ele aboliu a morte, ele aniquilou a morte. Então, Cristo, ele está vivo. É uma outra certeza que nós devemos ter. E a terceira lição é a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como nosso Senhor. Quem achou João 5, leia o versículo 28 e 29, fazendo favor. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, a terceira lição que fica é: um dia nós ressurgiremos, ressuscitaremos como ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus, ela foi só a primeira de muitas que virão. Então, Jesus ressuscitou, teve seu corpo transformado, e em breve chegará a nossa vez de sermos também, de sermos ressuscitados e termos nossos corpos transformados. Alguém quer fazer algum comentário aqui antes de passarmos para o tópico 2? O versículo que eu vou ler é Atos capítulo 1, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando que do respeito do reino de Deus. Aqui não falou, parecia mais galera, parecia para os apóstolos, aí confirma aqui, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando que a respeito do reino de Deus. Amém. Inclusive, Paulo vai dizer que alguns, quando ele escreveu essa carta aos Coríntios, já tinha alguns irmãos que já até dormiam no Senhor, né? Que muitos que viram já ainda estava vivo, outros já haviam morrido, porque a carta aos primeiros Coríntios foi escrita num espaço longo de tempo aí, entre a ressurreição de Jesus e a carta. Vamos para o tópico 2? A aparição de Jesus. Esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança. Alguém poderia ler? O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, as esperanças surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos dois discípulos do caminho de Emaús demonstra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova nossa esperança e afasta a desesperança. Irmãos, então o medo e a desesperança nos impede muitas das vezes de enxergar as coisas. E eu já vou dar aqui alguns exemplos. Mas notem que os discípulos, nesse período de 3 dias, eles ficaram com medo, ficaram escondidos, porque tinha perdido o seu mestre ali, na qual eles conviveram por quase 4 anos. Ficaram frustrados também, ou seja, não era aquilo que eles esperavam. Embora Jesus muitas vezes sinalizasse, muitas coisas nem entendiam. As coisas só começaram a fazer sentido depois, com a ressurreição de Jesus. E também perderam a esperança. Muitos perderam a esperança. Não sabiam o que seria da sua vida. Não sabiam o que as pessoas iriam pensar deles. Por isso que eles até se recolheram
em uma casa. Então, voltando a falar sobre o medo e a tristeza. O medo e a tristeza, muitas das vezes, nos impedem de ver a Deus ou nos impedem de ver a verdade. Por exemplo, Maria Madalena, ela estava ali chorosa no túmulo de Jesus, e daí uma pessoa se aproxima dela e começa a dialogar com ela. E ela acreditava ser o jardineiro. Ela até vai perguntar: onde que o Senhor guardou o corpo do meu mestre? Porém, quando Jesus se revela para ela, quando Jesus chama ela pelo nome, aí imediatamente ela enxerga que é Jesus que está ali e chama ele de Rabone, de mestre. Então, só na hora que Jesus se revelou para ela, com o seu modo de falar, chamar ela pelo nome dela, é que ela então percebeu que era Jesus, porque até então ela estava com medo, ela estava triste. Outro exemplo é o que eu acabei de falar sobre os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eles, com medo, sem esperança, tristes, não notaram que era Jesus que estava ali do lado deles. Porém, só na hora que Jesus se revelou para eles, é que os olhos deles se abriram, como escamas que caem dos olhos. Jesus não se revelou com palavras, mas foi um gesto que eles estavam habituados em ver, a forma como Jesus repartia o pão. Então, na hora que aquele homem, que era Jesus, repartiu o pão, daí eles viram que se tratava de Jesus. Então, o medo e a tristeza muitas das vezes nos impedem de ver a verdade, muitas das vezes nos impedem de ver a Deus. Quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente, e a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Então nós temos que ter as nossas esperanças renovadas em Cristo, porque Ele está vivo. Nós não precisamos temer nada, não precisamos temer a morte, temer o inimigo, porque nós sabemos em quem nós temos crido, que é o Jesus que está vivo. A tristeza deu lugar à alegria. Alguém poderia ler? Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde, mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Amém. Então, a magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Olha que notícia boa, né, irmãos, que eles receberam. Como nós mesmos, às vezes alguém sofre um acidente de carro, ou às vezes alguém está hospitalizado, e aí você recebe a notícia: fulano está vivo, fulano está tendo melhoras, e você então começa a ficar radiante de alegria. E não foi diferente com eles, quando eles receberam que o próprio Jesus, o próprio Mestre, havia ressuscitado. E olha que alguns deles, igual João, testemunhou também a sua morte, viu ali Jesus morrer na sua frente, na cruz, e depois ele recebe a notícia de que Jesus está vivo, que Jesus está bem. Então, dá para imaginar a alegria intensa que aqueles homens tiveram. Eu lembro que quando o avião da Chapecoense caiu, eu estava indo para Alfenas, porque eu fazia faculdade, aí eu tinha que ir lá uma vez por semana, quando eu estava fazendo mestrado. Aí eu fui, não estava sabendo de nada, eu peguei o ônibus e tal,
Aí quem deu a primeira notícia para mim foi o meu orientador. Ele falou: você ficou sabendo que o avião da Chapecoense caiu? Eu falei: não, tô sabendo não. Mas eu fiquei assim até com medo de perguntar para ele: houve sobreviventes? Eu lembro que eu nem perguntei para ele, porque se eu perguntasse, o que eu poderia achar? Nossa, mas que cara burro, eu tô falando que o avião caiu, como é que vai ter sobrevivente? E eu fiquei ali o dia todo com ele, sem essa informação. E daí na hora que eu estava retornando, ou nos poucos intervalos que eu tinha, aí eu fui procurar saber do assunto. Aí houve sim sobreviventes. E embora não sejam pessoas próximas a mim, não conhecia muito a fundo, já gera uma alegria. Agora o que dirá então Jesus, e as pessoas viram ele ali ser morto, e depois recebe a notícia de que ele está vivo? É algo maravilhoso, irmãos, algo fantástico. Continuando, estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Vou reforçar aqui a última frase. Mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Então, ser cristão não é garantia de ter tranquilidade, paz, de não ter dores de cabeça o tempo todo. O próprio Jesus vai dizer: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, seria muito fácil se ser cristão fosse sinônimo de ser rico. Muitos viriam até Jesus por conta da riqueza, então. Ou então, ser cristão não teria problemas aqui na terra, viveria no mar de rosas. Então muitos veriam com esse objetivo. Então não é isso. A gente tem dores de cabeça, passa às vezes por lutas, mas a paz e a alegria, ela sobressai em relação a tudo isso. Enquanto a alegria do mundo, ela é passageira, a pessoa curte ali uma noitada, usa drogas, faz todo tipo de coisas erradas. O que é passageiro na nossa vida é as tristezas, que são momentâneas, pois o que prevalece, o que predomina é a paz e a alegria no Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Tópico 3. Esperança e alegria. Alguém poderia ler? A esperança e a alegria são duas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança, junto da fé e do amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, essas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Então eu falei inicialmente que esperança e alegria são sentimentos. Aqui agora, seguindo até mesmo o que o autor da revista diz, esperança e alegria são virtudes que devem estar presentes na vida de um verdadeiro cristão. Tanto é que lá em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer: permanece agora a fé, a esperança, veja aí a esperança, a fé, a esperança e o amor. Ou seja, a tríade da virtude, fé, esperança e o amor. Embora ele vai dizer que o amor prevaleça sobre as outras duas, mas as duas se encontram ali presentes na vida de um cristão. A fé e a esperança. E em relação à alegria, Paulo também vai dizer lá em Gálatas 5 que a alegria é um dos frutos do Espírito. E se é um dos frutos do Espírito, então a gente deve produzir frutos, a gente deve também, como cristão, produzir alegria.
Olha que interessante. Uma árvore, qual que é o natural dela? Não é produzir frutos, dentre outras coisas? Muito embora nem em todas as estações há frutos, o natural de uma árvore é produzir frutos. A mesma coisa somos nós. O nosso natural é produzir alegria. Mesmo que em alguns momentos, em algumas estações, igual eu falei anteriormente, você está triste, abatido com algo, mas o natural de um verdadeiro cristão é produzir alegria, assim como os outros frutos, que é registrado lá em Gálatas 5:22. Alguém poderia ler Gálatas 5:22? Algumas traduções vai estar escrito gozo e algumas vai estar escrito alegria, mas são sinônimos. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, novidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Para finalizar aqui esse tópico, só ler duas frases aqui, que diz assim, lá no Auxílio Bíblico Teológico. As palavras de Jesus ao entrar foram: paz seja convosco, uma saudação hebraica normal. Mas nesse contexto, e à luz da promessa de João 14:27, alguém poderia ler João 14:27? Abre aí para mim, fazer um favor, irmão. À luz da promessa de 14:27, irmão Jorge, aparece ser um lembrete da sua paz como um presente de despedida para os seus discípulos. Deixe-vos a paz. A minha paz me dou. Não vou a dor como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se turbe. Amém. Então eu já havia mencionado anteriormente aqui, mas não havia citado a referência. A minha paz vos dou, e não dou como o mundo as dá. Então, a paz de Jesus, ela é uma paz diferenciada. É uma paz que o mundo, muitas das vezes, desconhece. E a outra frase diz assim: esta paz não está em conflito com as dificuldades da vida, mas é a paz alcançada através da luta contra um mundo hostil e da vitória contra estes. Então, é o que eu falei aqui, não há contradição nenhuma em dizer que tem a paz do Senhor e às vezes passarmos por dores de cabeça aqui na terra. A diferença é que essa paz, ela é permanente e contorna as situações adversas. Ao contrário, muitas das vezes, do ímpio, que não tem muita esperança, não crê num Deus soberano, quando tem algum problema, ele se desespera. Alguns chegam, inclusive, a tirar a vida, né? Mas nós não, a gente muitas das vezes vemos que entramos numa situação muito complicada, mas a gente procura manter a tranquilidade, procura ter paz, porque a gente está ciente que o nosso Deus, ele pode resolver e nos tirar dessa situação. Então, esse é um diferencial, é um dos diferenciais entre um cristão e um ímpio. Amém? Alguém quer fazer algum comentário nesse tópico 2? Na missão anterior também, no auxílio bíblico, também ele tem uma coisa bem importante, falando do capítulo 20 de João, que é o clímax do Evangelho. 4 das 5 sessões do capítulo contêm estados semelhantes para os discípulos. Cada sessão começa com um estado de medo, dúvida, falta de fé. E aí termina com alegria e fé fortalecida. Ou seja, as pessoas começam, antes de ter o encontro com Jesus ressurreto, com a fé fraca, com medo, com tristeza. Aí encontra Jesus, aí termina com a fé fortalecida, alegria, esperança. Então, ele falou, né? As aparições pós-ressurreição fazem com que a fé vivifique. Ou seja, aquela fé que eles tinham em Jesus parecia fraca, né? Agora é fortalecida. E aí no capítulo 20, todas essas aparições também acontecem em Jerusalém, né? Que
que acho que a nossa versão, não sei se frisou aqui, né? É sobre o local, né? Mas na versão passada frisou, mas eu achei interessante ele colocar isso, que dentro do capítulo 20 mesmo já mostra esse estado da fé fraca com uma fé forte, a falta de esperança com uma esperança renovada, da tristeza salvando para uma alegria. É a transformação tanto externa quanto interna na vida da pessoa, né? Você começa de um jeito, de um estado, vai passando, vai tendo aquela mudança até se tornar um cristão perfeito. Eu não falando, o medo foi tanto que Marcos 14 fala aqui, ó. Então todos fugiram, e um certo mancebo seguiu um pouco do lençol sobre o seu corpo nu, e lançaram a mão nele, mas ele, largando o lençol, fugiu. Então o medo era tanto que agora, quando Jesus apareceu, como falou aí, a tristeza, havia um lugar de alegria e esperança. Assim é a nossa vida. Quando você ora, você não acha esperança nenhuma, mas aí quando você tem um encontro com Jesus, aí você vê que renova a esperança no nosso coração. Aí pode vir as lutas, pode vir as aflições, mas não tem uma âncora, você tem onde saber. Quando eles viram Jesus, você imagina a alegria deles, quando o Pai saiu com Jesus. Mas o medo foi tanto que até esse mancebo do arrancou o lençol, ele saiu no meio da multidão ali, ó. Não disse esconder em algum lugar, ele ia pegar ele, né? Ele falou, opa, o medo foi tanto que na hora. Foi ali curioso, viu que poderia sobrar para ele, saiu fora, até mesmo nu. Só voltando aqui no que a irmã disse, antes, até aí onde o autor fala sobre Jerusalém, muito provável que o primeiro dia ele tenha só se manifestado em Jerusalém, mas nesse episódio lá da pesca, ele já está de novo lá na Galileia. No caminho de Emaús. No caminho de Emaús, então. Nos primeiros dias, foi ali pelo jeito, nos primeiros semanas, Primeiras horas. ele ficou ali, depois. E outro que a Bíblia fala, né? Ele deve ter aparecido talvez mais vezes que a Bíblia não. Sim, com certeza. A gente, assim, a gente não tem que ficar conjecturando quando a Bíblia não dá margem para isso. Mas, assim, num espaço de 40 dias, e nesses tempos que ele não apareceu, onde que ele estava? Igual a gente viu um salto aqui no tempo, do dia que ele viu os discípulos de noite, e depois só foi aparecer 8 dias depois. E essa uma semana? Onde que ele teve? O que ele andou fazendo? Continuou aparecendo para as pessoas, ou como dizem, né? Que não é que dizem, tem na Bíblia, que foi ao inferno lá pregar, tem aquele versículo, não vou saber aqui agora de cabeça, mas que também esteve lá no inferno pregando para as pessoas do tempo de Noé. E aí entra até num debate, porque dizem que não era pregar no intuito de salvar, mesmo porque eles já estavam condenados. Então isso daí é para um outro momento. Então é provável que Jesus tenha aparecido para outras pessoas mais, e a Bíblia só não relatou. Correto? Tópico 3. Aparição de Jesus. Convicção fortalecida. As dúvidas dissipadas. Alguém pode ler? O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Amém. Alguém abra Hebreus 11. Vamos ler um versículo. Aqui diz: Tomé teve todas as suas dúvidas dissipadas. E nós, irmãos? E você? Qual é a sua dúvida? Já teve a sua dúvida sanada? Já teve a sua dúvida dissipada? Olha só o que a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, versículo 6. Quem achou pode ler. Ora, sem fé é impossível agradar,
Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, não tem como eu tentar aproximar de Deus e não crer que Ele existe. Não tem como eu entrar no meu quarto e orar se eu nem acredito que tenha um Deus escutando, que não existe um Deus que esteja me vendo. Não tem como eu andar na rua balbuciando ou falando com Deus em pensamento, se eu não acredito que Ele existe. Se tem alguém dessa forma, então está vivendo um sério problema, porque aí você já passa a ser taxado de louco. Uai, está falando ali com ninguém? E ele acredita que não tem ninguém ali? Então, as nossas posturas, as nossas condutas já refletem que nós cremos em um Deus, que existe um Deus que nos observa. Caso contrário, a Bíblia vai dizer que a pessoa que tenta se aproximar dele, mas não crê que ele existe, é em vão, tá? É uma pessoa que não tem fé em Deus. Fortalecimento da fé. Alguém poderia ler? Vou ler. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé: Senhor meu e Deus meu. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo, como Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar, como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Então é impossível continuar a duvidar de Deus quando você tem um real encontro com Ele. Quantas pessoas que eram céticas, ou eram agnósticos, ou eram ateus, que tiveram um encontro real com Jesus e hoje está aí testemunhando. Eu acredito que cada um aqui conhece alguém que saiu desse grupinho de agnósticos, de céticos ou de ateus, e que agora prega e vive e prega Jesus com veemência. É igual Paulo perseguia os cristãos, ele até achava que estava fazendo tudo aquilo em nome de Deus, mas quando ele teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, aí ele teve uma mudança, uma transformação de vida. Então, há muitos relatos aí de pessoas que têm um encontro real com Jesus, e depois é impossível a pessoa abandonar a Cristo, a duvidar que Ele existe. Amém? Fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Alguém pode abrir 1 Coríntios 15 novamente? Vamos ler aqui do versículo 20 ao 23. Falar sobre a ressurreição e a glorificação de Jesus. 1 Coríntios 15, quem achou pode ler o versículo 20 ao 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito primícia dos homens. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vida. 23? Isso. Então, irmãos, Jesus ele é as primícias, ou seja, Jesus ele é o primeiro. Isso só foi uma amostra, só foi uma demonstração do que será conosco, só foi um prelúdio do que vai acontecer futuramente. Teremos os nossos corpos transformados.
E olha que maravilhoso, cada um aqui deve possuir alguma limitação no seu corpo. Tem alguns que são cadeirantes, tem alguns que têm problemas de audição. Eu, no meu caso, toda a vida usei óculos porque tenho problema de vista, miopia. E vai chegar um momento que você não vai ter mais nada disso. Não vai ter dores corporais no corpo todo. E esse é o corpo que nós teremos, um corpo transformado, um corpo que, além de não ter essa limitação, vai poder fazer coisas como voar, eu uso a palavra teletransportar, porque você vai poder aparecer com mais agilidade em determinados lugares. E é curioso, igual as pessoas falam assim. Uma vez uma pessoa me perguntou: mas é tipo ser fantasma? Esse corpo é tipo um fantasma? Eu falei: não, porque Jesus, ele provou que ao mesmo tempo que esse corpo atravessa paredes, é um corpo que toca nas coisas, é um corpo que pode se alimentar. Ele vai dizer: tem alguma coisa aí para comer? Então ele vai comer não é porque está sentindo fome, mas é porque é um corpo diferenciado. Você pode fazer tanto coisas sobrenaturais como voar, teletransportar, atravessar lugares, como também pode fazer coisas que já fazíamos antes, como pegar objetos físicos, alimentar. Então é um corpo glorificado, diferenciado. Continuando aqui. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Vamos ler mais 2 versículos? Alguém abre em 1 Tessalonicenses 4. E quem está com 1 Coríntios 15, leia o 26, fazendo um favor. 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, 26. Pode ler o 15, 26 primeiro? 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém. Então o último inimigo, irmãos, a ser aniquilado não é nem o diabo, é a morte. Vai ser o último inimigo a ser destruído, ou seja, não vai haver mais morte. E todos nós ressuscitaremos, ressurgiremos, assim como Jesus, ele ressurgiu. 1 Tessalonicenses 4, quem achou, leia só o versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Amém. Então eu acho que essa questão está clara na cabeça dos irmãos, que um dia nós ressuscitaremos e Jesus já demonstrou que é possível. Ele venceu a morte e um dia nós também venceremos. Irmãos, eu quero fazer um comentário aqui, uma sugestão do autor da revista. Não está aí na revista não, mas eu vou ir comentando aqui para finalizar essa aula. Como a gente viu no trimestre passado, se levantou várias heresias para tentar denegrir a imagem do cristianismo. Pessoas dizendo que Jesus não era Deus, aí tinha outros que falavam que Jesus não era humano, que era só um holograma, que era só era um espírito, tudo para tentar dizer que Jesus ele não era Deus. E tem aquelas saiu aquelas teorias de que Jesus ele não havia ressuscitado. Também perambulou por aqueles dias algumas teorias falsas dizendo que Jesus não havia ressuscitado, e tem alguns que até hoje às vezes acreditam nisso. Então eu vou aqui listar 4 teorias falsas acerca da ressurreição de Jesus. A primeira, que surgiu na época, era a teoria do desmaio.
disseram que Jesus ele não morreu, ele simplesmente desmaiou, e aí depois, na hora que ele acordou, aí ele foi aonde que ele saiu e foi embora, ali do túmulo. O que essas pessoas às vezes se esquecem, é que Jesus estava todo machucado, todo ferido, e detalhe, transpassaram uma lança do seu lado, ou seja, ele ficou com uma ferida aberta por 3 dias, e aí não teve infecção, não ficou jorrando sangue a ponto dele morrer. É estranho uma ferida ficar aberta 3 dias, e por mais de 3 dias, e ele não morrer. E mais, se ele acordou pelo lado de dentro ali do túmulo, quem que removeu a pedra depois para ele sair? Ele estando fraco como estava. Então, é uma teoria que você já vê que é furada, é falsa. Tenho certeza que não teria como ele ter sobrevivido se ele tivesse apenas apagado ali momentaneamente. A segunda teoria, e para isso eu peço para os irmãos abrir Mateus 27, que é a teoria do roubo do corpo de Jesus. Eles vão alegar que o corpo de Jesus foi roubado, por isso que não encontraram ele ali no túmulo. Essa teoria a própria Bíblia já responde. Vamos ver? Mateus 27. Quem achou, leia do 64 ao 66. Mateus 27, 64 ao 66. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse de Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai o como entendestes. E indo eles guardaram o sepulcro com a guarda selando a pedra. Agora lê do 1 ao 4, do 28. E no fim do sábado, quando já se contava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram pelo sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficavam muito assombrados e como mortos. Agora lê o 11 ao 15 para acabar. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregaram eles com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: e dizei, viram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar ao ouvido pelo presidente, nós o continuaremos e vos poremos em segurança. E eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Irmãos, então Jesus por diversas vezes ele vai dizer que ele ao 3º dia ressuscitaria. Um dos exemplos é aquele que ele fala, esse templo será destruído e em 3 dias será erguido, se referindo ao seu próprio corpo. Aqueles homens, sabendo disso, eles vão dizer assim para Pilatos: olha, coloquem soldados para guardar o túmulo de Jesus por 3 dias, para que não venha nenhum apóstolo de Jesus e roube o corpo e diga que ele ressuscitou. Então, olha que curioso, embora Jesus já tivesse falado, e tudo que ele fala ele cumpre, Jesus não poderia ressuscitar no 4º, no 5º, no 6º, no 7º dia, porque senão eles iam dizer: ah lá, foi só nós sair e o corpo sumiu. Enquanto a gente estava guardando, o corpo não sumiu. Irmão Roger, a paz do Senhor para a igreja, amém? Irmão Roger, o que eu não tinha antes da minha conversão. Depois que eu me converti, embora seja pela dor, depressão, mais de 3 anos com depressão, né? E aí você vê como é que Deus, o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso. O irmão é boca de Deus mesmo. Amém. O Espírito Santo de Deus me fez entender. Aí depois que eu aprendi esses quesitos da fé, Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova daquilo que se espera. E quando eu me encontrava enfermo, o Espírito Santo de Deus foi me ensinando.
E hoje ele me fez lembrar os quesitos e atitude. Primeiramente, os quesitos da fé, que ele fez eu entender aquilo que eu adquiri para mim. Atitude, reação e persistência, mas tudo vai da vontade de Deus. Aí você pergunta, mas como? Persistência. Eu tenho fé que Deus vai abrir uma porta de emprego para mim, mas se eu não tiver atitude de ir atrás, eu vou conseguir? Não. Vou esperar, Deus vai mandar a pessoa vir aqui atrás de mim. Então tem persistência, atitude e reação. Estou certo ou errado? Certo, tem que ter iniciativa. Iniciativa. E muitas das vezes a pessoa tem fé, eu tenho fé que eu vou conseguir, mas não corre atrás, né? Mas tudo parte da vontade de Deus. Exato. Amém. E então, para finalizar aqui, eles falaram, depois que a gente saiu, o corpo sumiu. Então eles vão relatar isso para aqueles homens, para as autoridades. E daí eles vão dizer assim, em outras palavras, aqui, a gente vai subornar vocês, para vocês saírem dizendo que vocês são um bando de incompetentes, que não conseguiram guardar o túmulo de Jesus, e que roubaram o corpo na hora que vocês estavam ali num sono profundo, e aí eles vieram. Então essa é a história que vai ser divulgada a partir de agora. Então essa teoria também cai por terra, do corpo ter sido roubado, mesmo porque aqueles homens, eles presenciaram os anjos chegando ali, ficaram em choque, paralisados, caídos no chão. Então eles viram tudo. Eles mesmos acabaram sendo testemunhas da ressurreição ali de Jesus. Terceiro, a teoria da alucinação. Há quem diga que houve ali um surto coletivo, onde várias pessoas começaram a ver Jesus. Tem até um neurologista ímpio que vai dizer que, assim, a igreja cristã está fundada sobre uma experiência patológica de certas pessoas do primeiro século, e que se um neurologista consultasse a Pedro e os demais discípulos de Jesus, nunca haveria a igreja cristã. Isso aqui também é falácia, porque, como já dissemos, Jesus apareceu para muita gente ao longo de 40 dias e para centenas de pessoas. Então não tem como você alegar que foi um surto coletivo. E a última, para terminar, é a teoria do equívoco, que vai dizer que Maria Madalena e as mulheres, elas se equivocaram, elas foram no sepulcro errado. Mas olha que curioso, olha o que diz Mateus 27, alguém abra para mim, é a última passagem que eu vou pedir para ler. Mateus 27, pode ler do 59 ao 61. Do 59 a 61, quem achou pode ler. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma pedra para a porta do sepulcro, pois. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria sentados defronte do sepulcro. Essas mulheres, elas estavam vendo José ali sepultar o corpo de Jesus numa sexta-feira, e aí no domingo elas já confundiram onde que era o sepulcro onde Jesus foi enterrado, foi sepultado. Não tem lógica, né, irmãos? O próprio José de Arimateia teria equivocado, sendo que o terreno é dele. Então, com certeza José de Arimateia também provavelmente viu Jesus, ou mesmo que ele não tenha visto, ele não saberia dizer se foi o túmulo dele que a pedra foi removida. Então é mais uma teoria furada. Essas pessoas tentaram de tudo que é jeito tentar desmentir
que Jesus havia ressuscitado. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, desde já eu agradeço a rica oportunidade. Encerramos aqui mais um trimestre. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Maravilha, glória a Deus. Aqui é o principal mais uma vez.